Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então o terceiro e último vídeo referente ao capítulo 6, o estudo da corrente elétrica e dos resistores. Nessa terceira parte, vamos conhecer as características dos resistores e as leis de Ohm, que nos permite o cálculo do valor das resistências nos circuitos elétricos, tá certo? Então vamos lá. Bom, agora vamos falar em alguns elementos que compõem um circuito elétrico aí, tá? O primeiro deles é o gerador elétrico, ou seja, é a fonte de energia, seja alternado ou contínuo, né? Nós precisamos de uma fonte de energia. No caso, para os nossos circuitos aqui, a gente vai, de um modo geral, trabalhar com correntes contínuas. Então, a gente vai falar sempre em fontes do tipo baterias, tá? Pilha, bateria ou algo do tipo aí. Então, um circuito simples seria uma fonte, né, uma pilha, com um elemento consumidor de energia, aqui uma lâmpada, incandescente ou não, mas é um elemento receptivo aí para essa energia aí, que vai converter essa energia elétrica em alguma outra forma de energia, seja luminosa, térmica ou algum outro tipo. O modelo mais comum, né, a representação gráfica de um gerador de corrente contínua, né, porque tem polo positivo e negativo, é esse modelo, onde nós temos duas retas paralelas, sendo uma maior que a outra. A maior representando maior potencial, que é o lado da carga positiva, e o menor representando o potencial menor, claro, que é o de carga negativa, tá certo? Diferente, que a gente vai ver depois, da representação de um capacitor, né? Não pode confundir um capacitor com um gerador. Por quê? O capacitor são duas retas paralelas de mesmo tamanho, porque as cargas dos dois lados têm mesma intensidade, mesmo sendo uma positiva e a outra negativa, são cargas de mesmo valor. No caso do gerador, não. Existe uma diferença aí, nós temos um lado positivo, né, de maior potencial, e outro de menor potencial aí, que gera essa diferença de potencial que permite que então a corrente possa fluir. Tá? Se não houver diferença de potencial, a corrente não flui, tá certo? Então vamos lá. Extremamente importante, presente aí nos circuitos elétricos, né, pelo menos nos esquemas que nós vamos trabalhar aqui, é o resistor. Tá? O que o resistor elétrico tem de propriedade? Primeiro, como o nome já sugere, o resistor ele vai oferecer, para passagem de corrente, ele vai oferecer resistência. Mas com que objetivo? Porque ele quer atrapalhar a passagem da corrente. Não é que ele quer atrapalhar. O objetivo dele é oferecer essa resistência para que os elétrons, então, ao passar pelo condutor, tá? Aqui nós temos um condutor e aqui representando fixo aqui os núcleos, né, dos átomos, e quando os elétrons passam, eles passam através desses núcleos e aí eles vão sofrendo colisões aí contra esses núcleos aí. Essas colisões, como falado anteriormente, geram o efeito Joule, né? Gera um atrito que provoca um aquecimento. Então aqui está representando o calor sendo emitido aí por esse componente chamado resistor, né? Porque ele não facilita a passagem dos elétrons, justamente com o objetivo de provocar esse atrito molecular, para produzir calor. Então, o objetivo de um resistor é causar o efeito Joule através do aquecimento. Mas, de um modo geral, né, em alguns casos, os resistores têm por objetivo final essa oferta de calor, que acontece, né, exemplos já dados aí, que acontece no chuveiro, no ferro elétrico, no forno elétrico, secador de cabelo, aquecedores de ambiente, né? Então, ou seja, tudo aquilo que tem como propósito oferecer calor para o ambiente, né? Então usa os resistores 100% com esse objetivo. Mas nós temos o uso
de resistores que causam esse efeito Joule, mas o objetivo final dele não é a oferta de calor. O que é o calor? É parte da energia elétrica convertida em calor, né, em energia térmica. Então quer dizer que o elétron, quando passa pelo resistor, ele sai do outro lado com menos energia do que quando ele entrou. Então, nesse caso aqui, ó, dos resistores eletrônicos, né, o resistor usado na eletrônica, se você já viu uma placa de circuito aí, de um computador, de um som, de uma TV, qualquer equipamento elétrico aberto, um rádio velho, você vai ver elementos parecidos com esse aqui, ó, tá? De vários tamanhos, de várias cores. Eu vou explicar aqui o que quer dizer essas cores. Mas esse carinha aqui, apesar de ser um resistor, apesar dele dificultar a passagem da corrente e pegar parte da energia e transformar em calor, o objetivo dele é diminuir a energia do elétron, é diminuir a energia dessa corrente. Um outro detalhe também é que ele controla, de certa forma, o número de elétrons, ou seja, ele também ajuda a controlar o valor da corrente. Porque se você oferece muita resistência, passa menos elétrons, então você acaba diminuindo a corrente que está passando ali naquele trecho do circuito. Então, esse resistor aqui ele é extremamente importante nos circuitos eletrônicos, porque ele apresenta essas duas funções. Ele tanto limita o número de elétrons que pode passar, então ele controla, de certa forma, o valor da corrente, mas também ele controla a energia, né, a voltagem que esse elétron está transportando, porque ele consome parte dessa energia transportada, tá certo? Aqui um outro modelo também usado na eletrônica, o resistor chamado resistor de fio, tá? Ou resistor de nicromo, porque esse nicromo aqui é um tipo de cerâmica, tá? Internamente você tem o condutor normal, né? Esse ferrinho aqui, mas internamente aqui existe um enrolamento de fio de nicromo, tá? A energia passa por esse fio de nicromo aí que está enrolado e protegido por essa cerâmica. Tá? Qual a finalidade dessa cerâmica? Evitar a exalação do calor produzido por esse fio. Essa cerâmica segura o calor lá dentro. Por quê? O objetivo dele não é gerar calor. Apesar dele gerar, mas o objetivo não é jogar esse calor dentro do circuito. O objetivo dele, assim como o anterior, é controlar o valor da corrente e a quantidade de energia que está passando. Tá? Esse é um outro modelo aí. Esse é um resistor de fio enrolado. Visualmente, o que acontece? Ele é tipo um pedaço de cano de PVC, inclusive é um cano de PVC em alguns modelos. Aí vem o fio enrolado nele, todinho, em volta desse cano. Depois vem essa camada aqui, um tipo de tinta emborrachada, criando essa capa, essa película aí, também com o objetivo de segurar um pouco o calor, né? Porque a função desse aqui também não é produzir aquecimento no ambiente, e sim controlar também corrente e energia. A diferença desse para os dois anteriores é que os dois anteriores são pequenos. Esse daqui ele é grande. Grande, sim. Algo aí, eu já vi alguns desses aí com 30 centímetros de comprimento. Ele é da grossura de um cano, parecendo um cano de água mesmo. Certo? Então, ele é usado em sistemas elétricos de maior intensidade, tá? Motores elétricos ou máquinas elétricas de maior intensidade, não em circuitos pequenos, circuitos eletrônicos mais sensíveis, não. Esse aqui é o que a gente diz que é um resistor mais parrudo, tá? Ele é mais bruto aí na sua funcionalidade, tá? Aqui nessa tabela, ó, pega a imagem lá do primeiro modelinho que a gente mostrou lá, né? O resistor da eletrônica lá. Qual a razão das faixinhas coloridas, tá? Tem dois modelos aí de conjunto de faixas. Cada cor tem um significado e um valor que representa. Pegando a primeira faixa aqui, ó, quando o resistor tem 4 faixas no total, tem o de 4 e o de 5, para 4 faixas você pega o primeiro valor, no caso aqui a primeira faixa, ó,
na cor marrom, tá? Tem valor 1. O segundo, no caso aqui, a segunda faixa está no preto, tá? Então é 0. O vermelhinho aqui, terceira faixa, quer dizer o multiplicador decimal. Então o vermelho aqui é valor 100, tá? O fator multiplicativo dele é 100. E a última faixa que fica isolada, mais afastada, é a tolerância. O que é a tolerância? Na cor, aqui no caso na cor dourada, né? Seria aqui, ó, 5, mais ou menos 5%. Essa tolerância aí quer dizer o quê? Vamos combinar as outras cores aqui para entender melhor. O marrom vale 1, então está aqui. O preto vale 0, então 1.0. Tá? A terceira, o vermelho, fator de multiplicação aqui, né? Vale 100. Então, o que acontece é o seguinte, eu falei 1.0 porque eu li direto, desculpa. O marrom que vale 1 com o preto que vale 0, forma 10. Tá? Vale 10. Vezes 100, que é o vermelho, 10 vezes 100 dá 1000. Então, esse 1000 ele transformou em quilo. Então, é 1 kΩ de resistência, tá? Que esse carinha com essas cores apresenta. 1 kΩ, 1000 ohms de resistência. Com uma tolerância de mais ou menos 5%. Então, desses 1000, ele pode valer 5% a mais ou 5% a menos. Tá? Ele pode oscilar aí em 5% para cima ou 5% para baixo do valor 1000. Tá? Então, seria 50 ohms a mais ou 50 a menos. Ele pode valer, então, de 950 até 1050, com a tolerância de 5%. Quando ele tem 5 faixas, a primeira faixa aqui vermelha, né? Pegou então aqui o 2. Segunda faixa verde, 5. Terceira faixa amarelo, 4. Então, juntando o 2, o 5 e o 4, você tem 254. A quarta faixa, preto, o fator multiplicador, no preto, vale 1. Então, 254 vezes 1. Então, 254 ohms. A faixa de tolerância que está separada, marrom. Marrom é 1%. Então, mais ou menos 1% de tolerância no valor de 254. Então, é para isso que servem essas cores aí. Caso você veja uma placa de circuito e vai ver vários resistores desses, né, com faixas coloridas, eles seguem essa tabela aqui. Tá? Quem trabalha com eletrônica, quem mexe com isso no dia a dia, bate o olho e já sabe o valor do resistor. Ele acaba decorando esses números e essas cores aí, porque usa isso toda hora no dia a dia. Né? Nós, leigos entre aspas, né? Um pouco disso eu entendo também, mas nós que não convivemos com isso no dia a dia, ninguém decora o diabo dessa tabela aqui que parece um arco-íris. Aí no caso você, de vez em quando eu vou brincar com a eletrônica. Você vai precisar ter uma tabela dessa pregado lá na sua bancada de trabalho lá para conferir as cores aí direitinho, tá certo? Então, o elemento resistor é esse daí, com esses vários modelos que nós apresentamos aí, beleza? Bom, pessoal, aqui ó, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que eu gravei no laboratório. Foi gravado no ano passado, então vai dar uma diferencinha no áudio aí. Eu não quis regravar por cima, mostrando na prática aí o efeito Joule, tá? Pra vocês entenderem um pouco aí, visualizar isso daí. E como vou falar no vídeo aí, acabo falando, não tente fazer isso em casa, a não ser que você tenha total domínio do que está fazendo aí. Se quiser tentar fazer isso em casa aí, fala comigo antes por mensagem aí para te dar algumas orientações se o que você pretende fazer vai dar certo ou não. Em caso de dúvida, não faça, tá certo? Então, observe o vídeo aí. Então, começamos visualizando aqui um exemplo simples de uma resistência elétrica de um chuveiro, que tem o único papel de transformar energia elétrica em calor para aquecer a água. Mas o que vamos usar, na verdade, é um simples grafite de lapiseira.
um grafite comum. Esse aqui tem espessura 0,7, ok? E é o que a gente vai utilizar. Lembrando que o grafite é um condutor elétrico, assim como os metais. Então nós vamos conectá-lo a uma fonte de energia, uma fonte de tensão. Nesse caso aqui estamos usando 9 volts. E ao ligar o grafite no circuito, temos a corrente elétrica o atravessando e o efeito Joule acontecendo. Veja que a incandescência é praticamente imediata. Isso caracteriza muito calor sendo produzido. Algo aí na faixa de uns 1000 graus Celsius. A prova é o efeito desse calor aí sobre o tubo da caneta. Então é muito fácil aí de causar um incêndio com um simples grafite. Tá? Mas como toda ordem de segurança, não tente fazer isso em casa, ok? Se você pegar o grafite da sua lapiseira e experimentar enfiá-lo na tomada, você vai tomar um belo choque, mais o risco de queimadura por conta do efeito Joule. E além disso, esse grafite com certeza vai explodir. A tensão da tomada, como vocês bem sabem, é de 220 volts. E aqui eu estou utilizando apenas 9 volts de tensão, que é mais que suficiente para causar esse efeito térmico aí no nosso grafite. Valeu, até a próxima. Vamos falar agora nas leis de Ohm. O que são as leis de Ohm? São duas leis que nos permitem calcular o valor da resistência, seja por uma relação da resistência com a energia ou pelas características do material resistivo. A primeira lei de Ohm, o cientista George Simon Ohm, um cientista alemão, fez estudos a respeito da resistência e ele então conseguiu determinar a relação matemática entre o valor da resistência, do material resistivo, e a tensão a qual ele é submetido, o que vai então ocasionar, claro, um controle também da corrente elétrica. Então, por que leis de Ohm? Porque o sobrenome do George aí, George Simon Ohm, o sobrenome Ohm foi dado como unidade de medida para a resistência elétrica. A primeira lei, que faz então essa relação da tensão, a corrente e a resistência, você pode escrevê-la nessa forma de pirâmide aqui, e a partir dessa pirâmide é possível escrever as relações matemáticas. Por quê? Porque daqui, colocando nessa pirâmide aqui, nesse triângulo, na verdade, a tensão em cima, a DDPU, embaixo a resistência e a corrente, nós podemos escrever que a resistência é igual a DDP sobre a corrente. Tá? Nessa posição aqui do triângulo, a DDP em cima, a corrente embaixo, então R é igual a U sobre I. Ou, a partir daí, ou mesmo olhando aqui para o triângulo, a corrente I é igual a DDP sobre a resistência. Então, I igual a U sobre R. E a mais simples, não a mais simples, mas a forma mais comum que se vê a primeira lei de Ohm é a DDPU igual a RI multiplicados. Então, U igual a R vezes I. Essa é a forma mais comum que a gente se depara aí com a primeira lei de Ohm, mas matematicamente, de acordo com a necessidade, de repente eu quero calcular a resistência, então eu posso pegar diretamente U sobre I. Eu quero calcular a corrente, então eu pego a DDP sobre R. Ou se eu quero calcular a DDP no resistor, multiplico o valor da resistência pela corrente que passa nele. Essa fórmula aqui, U igual a RI, quem é essa DDP? Essa é a diferença de potencial que foi consumida pelo resistor. É o quanto da energia, o quanto da voltagem o resistor converte em calor. Tá certo? Então, esse cálculo aqui, quando ele é feito em cima de uma determinada resistência, você vai estar calculando, na verdade, o quanto da energia foi ali convertida em calor naquela resistência. Ou também comumente
dito, né, como se fala normalmente, você consegue aqui calcular a queda de tensão que acontece naquele resistor. Tá? Por exemplo, se esse resistor é ligado numa bateria de 12 volts e você tem uma resistência, vamos supor aqui, de 3 ohms e a corrente que está passando é de 2 amperes. Então, 3 vezes 2, 6. Quer dizer que dos 12 volts da bateria, 6 está ficando aqui no resistor. Está ficando assim, foi convertido em calor nesse resistor. Tá certo? Então, essa é a primeira lei de Ohm. Já a segunda lei de Ohm, ela determina a resistência não com base na energia a qual essa resistência foi ligada, mas com base nas características do material que se construiu o resistor. Tá? Então, a resistência de um material aí vai depender das suas propriedades físicas, né, do que ele é feito, e da sua geometria. Né? Não é só o material em si, mas qual a forma geométrica, né? Que tamanho ele tem, que comprimento, que largura. A sua forma geométrica também interfere no valor da resistência oferecida para a corrente elétrica. Então aqui imagine a situação de dois condutores resistivos aí, né, que vão oferecer resistência, em que eu tenho os dois com comprimentos diferentes, comprimento L1, comprimento L2. Os dois têm área de secção diferentes, área 1 e área 2, quer dizer, o mais longo aqui é mais fino, o mais curto ele é mais grosso, é um fio mais grosso. E esse Rho, nessa letra grega aqui, esse Rho1 e Rho2 é característica do material. Então ele é feito, os dois aqui são feitos de materiais diferentes, tá certo? Esse Rho aqui representa a chamada resistividade do material. Então isso é característica de cada substância que compõe o condutor. Tá? E aí o que o Ohm percebeu, né, nos seus estudos é que a resistência oferecida pelo material ela depende diretamente do comprimento, ou seja, quanto mais comprido for o condutor, mais resistência ele acaba oferecendo, o que faz sentido, porque uma distância maior o elétron vai passar colidindo com mais átomos, com mais núcleos, né, se for mais longo, então vai enfrentar uma resistência maior. É inversamente proporcional à área de secção, né, a bitola do fio, quer dizer, quanto mais grosso for o fio, mais espaço tem para esse elétron se desviar e passar. Tá? Então, a resistência, se o fio for mais grosso, tem menos resistência oferecida para o elétron. Ele encontra mais opções de caminho ali dentro para se desviar. E é diretamente proporcional à resistividade que o material oferece. Então, quanto mais resistivo for o material, maior é o seu valor numérico aqui numa tabela, né? Maior a resistividade. Então, quanto maior a resistividade, claro, maior a resistência oferecida, então, por esse material. Né? Então, essa é a segunda lei de Ohm. R é igual a Rho, né? O nome dessa letra é Rho, Rho L sobre A, tá bom? Aí tem gente que na sacanagem memoriza a segunda lei de Ohm como sendo resistência igual a Rho Lá, LA Lá, Rho Lá. Bom, não sei se teve graça, mas é uma das coisas que aparece no meio da aula de física aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aí, complementando aqui a unidade da resistividade, né, que é essa característica do material, é dada por Ohm vezes metro. Tá bom? Porque comprimento em metro, área em metro quadrado, então vai cortar 1 metro em cima com 1 metro quadrado embaixo, então sobra 1 metro aqui, esse metro passa multiplicando a resistência, então fica Ohm da resistência vezes metro da medida que sobra aqui, né? Então a resistividade é medida em Ohm vezes metro. Isso pelo sistema internacional. Nada impede que algum problema, algum exercício, perdão,
que algum exercício, algum enunciado ou alguma tabela venha em ohm vezes centímetro, por exemplo. Aí vai depender de quem fez as medidas e disponibilizou os valores. Mas pelo sistema internacional é ohm vezes metro, ok? Aqui nós vamos falar também da chamada curva característica de um resistor. É um gráfico que vai relacionar a diferença de potencial, né, a DDPU, com a corrente I que atravessa esse resistor. Existem dois tipos de resistores ou de material resistivo. Existem os resistores chamados de resistores ômicos. Por que ômicos? Porque eles obedecem, eles respeitam as leis de Ohm. Tá? Ou seja, esse resistor ômico, a reta, o gráfico dele é uma reta inclinada, tá? Sem mudanças na direção dessa reta, que mostra que o aumento da DDP sobre o resistor faz aumentar proporcionalmente a corrente que o atravessa. Quer dizer, mais energia em cima do resistor consegue empurrar mais elétrons passando por aquela resistência. Isso para uma mesma resistência, um mesmo resistor. Por isso, então, dessa reta, tá? Onde se você dividir cada DDP por sua correspondente corrente, né? U1 por I1, U2 por I2, U3 por I3 e assim por diante, você encontra sempre o mesmo resultado nessa divisão, porque são valores diretamente proporcionais, ou seja, esse mesmo valor é o valor da resistência, é o valor do R, tá certo? Isso porque é um resistor ômico. Esse é o modelo que nós vamos trabalhar aí, teoricamente, nos nossos exercícios. Existe o resistor não ômico. O que é um resistor não ômico? Ele não é uma reta no gráfico, ele é uma curva, uma hipérbole, que pode subir aqui, tá? Ou ela pode ser inclinada para cá. Quer dizer, ele não segue essa proporcionalidade. O aumento da tensão não garante um aumento proporcional na corrente. Isso são resistores não ômicos, ok? Fica só a citação deles, porque como eles não obedecem à lei matemática estabelecida por Ohm, então complica para a gente trabalhar com um material desse, né? Com um resistor que não obedece à fórmula matemática, então não tem como você fazer cálculos nele. Você só consegue fazer isso na prática, tá? Medindo a energia que foi lançada nele, medindo a corrente que atravessa, aí você consegue tabelar isso, mas não consegue estabelecer uma lei matemática que consiga prever valores nele ali, conforme se queira fazer alterações, tá certo? Uma outra situação que nós precisamos citar aqui a respeito do circuito elétrico é a situação do curto-circuito. Uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar aí em várias situações aí, né? Causa do incêndio, um curto-circuito, né? O curto-circuito nem sempre ele é uma situação problemática, nem sempre vai causar estragos. Também não quer dizer que você possa estar aplicando, fazendo, provocando curto-circuito a toda hora. O que é um curto-circuito? É você pegar uma fonte de energia, no caso aqui de uma bateria, né, polo positivo e negativo, e fazer uma conexão direta, pegar um condutor livre, né, o que a gente chama de condutor livre é aquele que não oferece resistência, ou seja, um bom fio, né? Porque na prática, pessoal, todo condutor, por melhor que ele seja, ele acaba oferecendo alguma resistência, ele acaba consumindo parte da energia dos elétrons, tá? Mas então, quando se fala em bons condutores, os melhores condutores são aqueles que tiram o mínimo de energia dos elétrons, porque o objetivo do condutor é permitir que o elétron chegue ao seu destino, chegue ao componente elétrico que realmente precisa receber essa energia. Tá? Enfim, teoricamente a gente considera aqui um fio perfeito, que não oferece nenhuma resistência. Então ele não consome energia. Ele simplesmente faz a conexão do ponto do polo positivo até o polo negativo.
Na prática, o que acontece? Quando a gente tem um circuito fechado, você precisa ter componentes para consumir a energia do elétron. O elétron que sai aqui do polo negativo, né, veja que a indicação da corrente, ó, saindo do positivo para o negativo, mas é aquela indicação convencional, né, não é o movimento verdadeiro. O movimento real é o elétron saindo aqui do polo negativo e ele sai carregado de energia. Ele precisa deixar essa energia ao longo do circuito, ele precisa passar por componentes elétricos que vão consumindo essa energia dele. Porque só é permitido ele entrar aqui, ó, no polo positivo, descarregado, sem energia, ou com uma energia igual à energia do polo positivo. Tá? Não sei se entenderam. O elétron sai daqui carregado de energia, e quando ele chega do outro lado, ele tem que estar descarregado para ele poder entrar e neutralizar um próton aqui dentro, formar os pares. O que é uma pilha descarregada? É uma pilha que todos os elétrons que estavam em excesso aqui, ó, no polo negativo, todos eles conseguiram migrar para o outro lado. O polo positivo está com falta de elétron, mas os elétrons que chegam para ocupar esses espaços que estão vazios, né, vamos dizer assim, cada próton está lá esperando a companhia de um elétron, esse elétron tem que entrar com uma energia igual à do próton, ou o que a gente costuma dizer, ele tem que chegar descarregado, ele tem que chegar nivelado. No caso do curto-circuito, esse elétron ele vai chegar aqui, ó, carregado de energia, não tinha ninguém para puxar a energia dele. Então, quando chega aqui, é como se tivesse um porteiro aqui nesse polo positivo que diz para ele: rapaz, você não pode entrar com esse tanto de energia, joga isso fora. E aí é onde, se alguém já viu um curto-circuito, costuma gerar faísca. Ou faísca ou muito aquecimento no sistema, porque o elétron chega aqui na entrada do polo e libera a energia dele de uma vez. Então, ou ela sai na forma de uma faísca, ou ela provoca um aquecimento no fio aqui. Ó. Esse fio fica extremamente quente, ele começa a tentar dissipar essa energia do elétron que não foi consumida antes. Tá certo? Uma outra consequência grave que ocorre quando você faz isso numa bateria, numa pilha, é que como o caminho está livre, né, lembra que eu falei, a resistência ela não é de todo ruim, ela não está ali para prejudicar, ela está ali para controlar o número de elétrons que pode fluir pelo circuito. Na falta da resistência, todos os elétrons disponíveis aqui querem sair de uma vez. Então, esse ICC aqui se chama corrente de curto-circuito. Como corrente é número de carga por tempo, então a corrente de curto é a maior corrente que uma bateria consegue liberar. Só que é altamente prejudicial para ela. Tá certo? Então, um problema aqui é que provoca uma descarga muito rápida na bateria, chamada de descarga profunda, tá? E isso pode danificar essa bateria internamente. Os componentes químicos aqui que têm a função de liberar o elétron e de receber o elétron do outro lado, sofrem com esse excesso do curto-circuito e isso pode danificar essa pilha. Né? Dependendo da pilha ou da bateria, ela pode inclusive chegar a um nível de explosão. Dependendo do material que ela for feita, pilhas mais fortes, ela pode chegar a explodir. Tá? Então, o curto-circuito, nesse caso, seria altamente prejudicial ao componente. Tá certo? Então, como nós vimos anteriormente, né, a corrente pode ser calculada como a DTP dividido pela resistência. O que acontece? O que vai acontecer aqui é que essa resistência é extremamente baixa. Tá? Como eu falei, teoricamente seria resistência zero. E aí, quanto dá um valor dividido por zero? Usando a ferramenta matemática apropriada para isso, você tem um resultado que é um valor infinito. Então, como na prática, por melhor que seja o fio, ele acaba oferecendo um mínimo de resistência, então vai ter aqui um valor sim, mas é um valor pequeno que vai provocar um resultado de corrente alto. Então, a corrente de curto-circuito é sempre um valor alto. Tá? Então, essa é a situação aí
do curto-circuito. Quem são os nós e ramos de um circuito elétrico? Um circuito elétrico, aqui pegando um exemplo, ele é um conjunto, deveria ter mostrado anteriormente, lá quando a gente começou a falar do resistor, eu acho que eu não mostrei. Esse riscadinho aqui, gente, é o símbolo de uma resistência dentro de um circuito elétrico, tá? Então, toda vez que você olhar para um esquema de circuito elétrico e se deparar com esse riscadinho aqui em zigue-zague, é porque isso aqui é um resistor, tá? Representa um resistor. Era para ter mostrado lá atrás e eu acho que eu não mostrei. Então, quem são os nós e ramos do circuito? Nós é o ponto do circuito onde você tem 3 ou mais fios conectados, que é aqui no ponto E, tá? Nesse ponto aqui, e no ponto B. Nós temos 3 fios conectados, esse e esse. Poderia dizer assim, mas isso aqui é um fio único. Pode até ser, mas a partir do momento que você puxa esse ramo aqui, ó, esse fio aqui, você passa a ter 3 caminhos para os elétrons passarem, tá certo? Por quê? Vamos pensar aqui nessa bateria, né? Imagine a corrente subindo aqui, né, no sentido convencional, chega aqui nessa curva, ela não tem outra opção a não ser fazer a curva. Se não tivesse esse aqui, ela passava reto, caminho único. Mas a partir do momento que foi conectado esse fio aqui, o elétron chega aqui, ele se depara com 2 opções. Ou ele passa reto, ou ele desce. Tá? Assim como um que porventura possa vir subir aqui, ou ele vai para a esquerda, ou ele vai para a direita. Então essa ramificação se chama nó do circuito. Ramo é você pegar de um ponto até um outro ponto marcado. Tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui do ponto A até o ponto F, eu tenho um ramo. Tá? Se eu pegar do ponto A até o ponto E, eu tenho um outro ramo. Apesar que o texto define o seguinte, o texto gosta de dizer que um ramo é um trecho do circuito cercado por 2 nós. Tá? Aqui nós temos 2 nós, nó E e o nó B. Então, no texto, o livro diz que ramo é um trecho entre 2 nós. Eu vou deixar, conforme o texto do livro, mas, como eu tinha começado a falar, se você estabelecer ponto de partida no ponto A e ponto de chegada ponto F, isso aqui é um ramo, tá? É um fragmento do circuito que você escolheu, de repente, para fazer uma análise, para fazer uma medida e tal. Mas eu não sei por que o livro coloca que o ramo tem que estar cercado por 2 nós. Então, quantos ramos nós temos nesse circuito aqui? Partindo do nó B, eu consigo chegar no nó E passando pelo centro aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um ramo. Mas partindo do ponto B, eu posso sair aqui pelo A, F e chegar no E. Então, aqui eu tenho outro ramo. Ou eu posso sair de B, passar por C, D e voltar no E. Aqui eu tenho outro ramo. Então, na concepção teórica do livro, nós temos 3 ramos aqui nesse circuito. Futuramente, não num futuro muito distante, mas em outro módulo, nós vamos pegar uma figura parecida com essa, e além de nós e ramos, nós ainda vamos estabelecer as chamadas malhas. Ele não falou aqui, mas ela vai ser falada mais adiante, já estou dando um spoiler. A malha é quando você parte de um ponto, não precisa necessariamente ser de um nó, mas você pode partir de qualquer ponto, dá uma volta completa e volta no mesmo ponto. Tá? Por exemplo, eu posso sair do ponto A, ir lá no F, passar no E, passar no B e voltar no A. Aqui eu tenho uma malha fechada. Eu posso sair do ponto E, ir no D, no C, no B e voltar no E. Aqui eu tenho outra malha fechada. E tenho ainda, por exemplo, eu posso sair do ponto D, passar no C, B, A, F, E e voltar no D. Eu tenho outra malha passando pela uma malha externa, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho 2 malhas internas e uma malha externa aí, dando a volta no circuito. Ok? É uma informação a mais aí que vai ser falada mais adiante também. Ok? Então vamos lá.
Ok, ok. Mais um exercício resolvido. Exemplo 3. Um condutor de cobre possui 4 metros de comprimento, 8 milímetros quadrados de área de seção transversal, sendo a resistividade do cobre 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, determine a resistência do condutor e a DDP nos terminais do fio condutor quando percorrido por uma corrente de 20 amperes. Então, a resistência inicialmente é pelos dados do resistor, né, do material, então vai ser pela segunda lei de Ohm. Então, nós temos o comprimento de 4 metros, área de 8 milímetros quadrados, passado para metro quadrado, né, para ficar compatível as unidades, né? Então, 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Se alguém tiver dificuldade com essa conversão aí, milímetro quadrado para metro quadrado, tiver dúvida nessas potências de 10, me manda uma mensagem aí para a gente marcar um encontro aí e conversar a respeito das potências de 10 aí, tá certo? É só me falar depois que a gente combina. Então, comprimento 4 metros, área 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Pegando então a segunda lei de Ohm, né? R igual a ρ L sobre A. Temos R igual o ρ 1,7 vezes 10 a menos 8, comprimento de 4 metros, área de 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Isso dá 0,85 vezes 10 a menos 2, deslocando a vírgula uma casa para não ficar um zero na frente, 8,5 vezes 10 a menos 3 ohm de resistência. O 10 a menos 3, se quiser trocar por um M, né, um mili, ficaria 8,5 miliohm, tá certo? Na letra B, U igual a RI, né, primeira lei de Ohm. U igual então a R, 8,5 vezes 10 a menos 3, vezes a corrente de 20 amperes. Então, DDP de 1,7 vezes 10 a menos 1 volts. Ou, nesse caso, se quisesse colocar 0,17 volts, não tem nenhum problema, tá certo? Quarto exemplo, os terminais de um resistor ôhmico possuem DDP variando segundo o gráfico representado abaixo. Determine a resistência elétrica do resistor, a intensidade de corrente, sabendo que a DDP nos seus terminais é de 120 volts, e a que DDP ele deve ser submetido para ter uma corrente percorrendo de 8 amperes. Então, sendo U igual a RI, primeira lei de Ohm, podemos extrair do gráfico valores de DDP e corrente para calcular R. E aí fica a seu critério, né, a sua escolha, porque nós temos 3 valores de DDP e 3 correspondentes valores de corrente. Como eles são proporcionais, né, qualquer par que você pegar vai dar o mesmo resultado. Ou seja, se você pegar, como ele pegou aqui, o 4 de tensão para 0,20 de corrente, encontrou uma resistência de 20 ohms. Se você pegar o 8 com 0,4, vai dar 20 ohms do mesmo jeito, assim como pegar 12 com 0,6, vai dar o 20 do mesmo jeito, né? Então, por ser ôhmico, por ser proporcional aí, por conta da reta, você pode pegar qualquer valor, tá certo? Uma outra forma de se calcular também essa resistência, graficamente falando, é você calcular a tangente do ângulo de inclinação aqui, ó, dessa reta. Você seleciona aqui um triângulo, né, qualquer aqui, escolhe um dos 3 triângulos aí no caso, e calcula a tangente do ângulo, né? O que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que dá exatamente esse cálculo aqui, ó. Tá? Então, é uma outra linguagem que costuma aparecer, que calcular a resistência no gráfico, basta calcular a tangente do ângulo de inclinação do gráfico aí. Na B, né, qual a corrente quando a tensão for 120? Então, também na primeira lei de Ohm, DDP 120, a resistência agora calculada 20 vezes I, então I igual a 120 por 20, 6 amperes
de corrente. Olhando para o gráfico, daria para deduzir esse valor, já que tudo é proporcional. Se eu tenho 120 de DDP, aqui no gráfico eu tenho 12. Né? 12 me deu uma corrente 0,6. 120 é 10 vezes o 12. Então, a corrente 10 vezes esse valor proporcional. Então, seria 0,6 vezes 10, 6 amperes. Tá certo? Então, também uma outra ideia aí, tirada diretamente do gráfico. Para a corrente de 8 amperes, né, qual a DDP? Então, também direto na fórmula, U igual a RI, 20 da resistência vezes 8 da corrente, 160 volts aí de DDP. Ok? Então, esse foi o exemplo 4 aí, bem simples, bem direto na primeira lei de Ohm. Quinto exemplo, para fecharmos esse encontro, calcule o comprimento de um fio de alumínio cujo diâmetro é 4 centímetros e a resistência elétrica, o texto aí está escrito resistividade, mas é a resistência elétrica, é de 10 ohms. Aí vem dado a resistividade, né, o Rho. Aí aqui que é a resistividade, aqui está escrito errado. A resistividade 2,6 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. E ele ofereceu o valor do π igual a 3,14. Para que esse π? Né? Porque a gente precisa calcular a área da secção reta. E ele deu o diâmetro. Tá? Então, a gente vai precisar do π. Então, para um fio cilíndrico aí, né, que tem sua bitola circular, temos o diâmetro e o raio dados por diâmetro de 4 centímetros, ou 4 vezes 10 a menos 2 metros. O raio é metade do diâmetro, claro. Então, o raio, 2 vezes 10 a menos 2 metros. A área, né, da seção transversal, aí, por ser circular, então a área do círculo, πr², por isso ele deu o valor do π. Então, π vezes o raio, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 4, né? Já o resultado do quadrado aqui. 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 6 dá uma área de 12,56 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, essa é a área da secção reta desse condutor que a gente precisa para pôr na segunda lei de Ohm. Então, como R é igual a ρLA, então o R, 10 ohms, né, dado no enunciado, a resistividade 2,6 vezes 10 a menos 6, comprimento sobre a área. A área, 12,56 vezes 10 a menos 4. Então, esse 2 vezes 10 a menos 6 passa dividindo o 10, então fica 10 dividido por isso. E esse 12,56 vezes 10 a menos 4 passa multiplicando o 10. Resultado desse cálculo aí, 4.830,8 metros. Então, um fio bastante longo aí, né? Aproximadamente 4,8 quilômetros de fio aí para ter essa resistência de 10 ohms com um diâmetro de 4 centímetros. Tá certo? Então, aqui nós encerramos esse encontro aí. No próximo módulo, a gente continua o capítulo aí nós vamos falar da associação de resistores, né? São 3 tipos de combinação entre os resistores. Depois vamos falar dos capacitores novamente. Enfim, e a gente vai dando continuidade aí à eletrodinâmica. Então, a partir daqui, respondam aí os problemas propostos, selecionados aí na sala virtual ou na carta de navegação. Qualquer dúvida é só nos procurar, tá bom? E a gente se fala, então, no momento síncrono, tá certo? Então, aquele abraço, bons estudos e até o próximo encontro.